Na questão da legislação federal, depois desdobrada nos municípios, para a formação das legislações municipais, relacionada à questão do reúbrio, né, em função de que cada município tem a sua característica, né, e ele foi associado naqueles levantamentos que foram feitos socioambientais, né, para poder definir também essas áreas que você pode ou não estar liberando, e os municípios começaram a trabalhar seus reúbrios, né? E nesses reúrbis, a gente observa que teve município que se preparou, município que não se preparou. Município que segue uma legislação e busca essa legislação trazer de uma forma muito tranquila para que a população possa estar usando dessa legislação para poder dar legalidade, né, no seu patrimônio. E, além disso, tem também o REURB social, que é aquele que, né, o município tem outras diretrizes. A gente vai começar conversando hoje com o Dr. Denner sobre Capivari, que ultimamente a gente tem visto a movimentação que tem na cidade em função do REURB social. Houve até repentinamente o corte de energia, né, em algumas residências, houve uma polêmica toda, e que o senhor desse uma esclarecida de como está essa questão do REURB social e desse imbróglio que teve aí na cidade do corte de energia de muitas residências no município de Capivari de Baixo. Se o senhor pudesse estar explicando primeiro para a gente aqui sobre esse imbróglio todo aí do corte de energia. Depois a gente vai falar um pouquinho do REURB social. Bom, Tancredo, eu sempre gosto de deixar muito claro o que é a responsabilidade, né, de cada ente, para a gente também saber o que ente, né, tem que atuar em decorrência disso. Primeiro, deixar para quem nos escuta que foi por meio de uma denúncia, né, que foi realizada no portal da ANEEL. A ANEEL encaminhou essa denúncia para a Celesc. A Celesc foi em loco e realizou o desligamento, né, desses consumidores. O que ocorre? Nós temos dois casos, né, e a gente tem que ser transparente para a gente poder demonstrar também que nem tudo depende somente de uma ação da prefeitura. Nós tínhamos o primeiro caso de pessoas que já eram clientes da Celesc, ou seja, possuía lá o seu relógio e havia um contrato de consumo. E nós havíamos um outro grupo de pessoas que dependiam de energia dessas pessoas que tinham contrato, ou seja, de pessoas que não eram usuários, não eram consumidores direto da Celesc. Então a gente sabe que isso pela legislação já é vedado, né? Você transferir energia elétrica sem você ter um contrato, né, direto com a unidade consumidora. Pois bem, a Celesc foi lá e realizou o corte de 24 contratos, 24 relógios, vamos dizer assim. O que ocorre? A justificativa da Celesc foi de que havia um risco à rede. Né? Essa foi a justificativa que passaram para a gente. E em decorrência dessa denúncia. Quando nós nos dirigimos no mesmo dia até a Celesc, né, juntamente lá com a equipe do Giocondo Tasso, fui muito atencioso, nós debatemos o sentido, veja, o município ele já está mapeando as áreas, inclusive nós temos essa área mapeada como uma das áreas que ingressarão no REURB-S, só que nós tínhamos outras áreas prioritárias que estavam urgentes, né? Até porque aquela área já tem uma infraestrutura implantada. E nós temos regiões S muito mais vulneráveis que ainda não têm uma infraestrutura implantada. Então, no nosso diagnóstico, ela não era prioritária. Eu assumi o compromisso com ele como coordenador e o prefeito também, né, de que vamos estabelecer um prazo de 90 dias. Nós instituímos, o prefeito, eu instituo ali como prioridade, né, ele fez um decreto de prioridade para poder passar na frente dos outros REURB-S, né, porque a gente tem que seguir o protocolo, para que essa região a gente possa estar resolvendo e a gente tentar reestabelecer a energia elétrica. Porém, aí começou algumas informações não se encontrarem. A primeira informação era de que, se havia um risco de que esses consumidores, se estivessem ainda energizados, poderia ocorrer algum prejuízo, por isso que se autorizou o corte imediato desses consumidores, não teria justificativa, ao meu ver, do mesmo dia de reestabelecer a energia. Né? O risco não ia sumir, porque não foi feita nenhuma intervenção, né, na rede elétrica. Mas acabamos fazendo esse acordo, né, e acabou se restabelecendo. Então, assim, a gente ficou um pouco perdido, porque se realmente não houvesse risco, a Celesc poderia ter dado um prazo, tanto para o município ou para os consumidores, para se adaptarem.
Aí eu tenho um caso de que haviam alguns consumidores que o poste estava próximo, com proximidade à via pública. Só que já estavam ligados lá desde 2016. E a Celesc, quando foi fazer a primeira ligação, não se importou. Só que agora, para religar, está pedindo adaptação desse poste. Né? Eu entendo, né, até como advogado também, de que se precisa de uma adaptação e antes ela concordou, ela deveria dar um prazo para que eles possam readequar. Mas o município assumiu esse compromisso, instituiu o que é de questão de extensão de rede, o que for de adaptação para as famílias que vão passar pela triagem na próxima terça-feira, né, que for classificada como baixa renda, que para nós é até 3 salários mínimos, né, o município vai bancar esses custos, inclusive os custos que vão para os emolumentos. Então, a resposta definitiva para isso é a regulação fundiária, mas a gente ficou um pouco surpreso com essa decisão da Celesc, porque juridicamente ela não se encaixa no que deveria ter ocorrido. Mas nesse caso da ANEEL cobrando da Celesc, porque a gente sabe também, né, do bom trabalho aqui que o Giocondo faz, né, com a sua equipe na região. Muito. É um belíssimo trabalho e a gente tem aqui que destacar. Repentinamente, esse vendaval que deu agora aqui, as respostas foram muito rápidas, a gente observou, né? E eles também têm que seguir uma orientação, porque quando a ANEEL também notifica eles têm que, né, dar uma resposta. E será que, de repente, nessa resposta existe, né, uma justificativa, porque também, se a denúncia é lá da ANEEL, né, o município não tem também como interferir? A denúncia, o meu ponto não está na ação da Celesc. Eu acho que a Celesc, ela age conforme lá as suas regras institucionais, tem que cumprir. Mas na situação do que a lei autoriza o corte imediato. Né? Então, assim, havia um risco eminente para te chegar e não ter que nem avisar, ser um efeito surpresa, vai lá e desliga e pronto. Será que não havia uma possibilidade de comunicar ao município, até porque a gente sabe que hoje energia elétrica e água potável são questões essenciais, nós estamos no inverno. Né? Nós temos famílias que dependem disso, né? Então, assim, será que não teria uma opção? A minha única situação. O Giocondo nos atendeu muitíssimo bem, eu tenho um carinho muito grande por ele, de trabalhos que a gente já efetuou lá em Laguna. A minha única observação aqui é o seguinte: não poderia ter dado um prazo para a gente se adaptar ou buscar o município, porque é um bairro carente. Né? E não houve isso. Bom, mas, repito, essa questão, só para deixar o público também bem inteirado, quando a ANEEL faz a cobrança também, né, no caso dele ali, né, no caso da Celesc ou cooperativas, enfim, como é feita as ações, tem um critério deles interno de dar resposta, né? Foi de uma denúncia, né? De uma denúncia, claro. Depois, primeiro, corta-se, vê qual é a ação. Se é uma denúncia que tem que tomar medida imediata, corta-se e vê a questão da situação. O bom disso aí, que foi rapidamente resolvido. Sim. E no mesmo dia já teve as ligações. Agora, o que deixa também as pessoas um pouco preocupadas, será que é só essa área, ou existem outras áreas em outros municípios que também estão com menos problema? Então, essa questão do REURB, principalmente o social, ele é imediato, ele precisa de uma resposta rápida, né? Sobre o assunto do social, que agora a gente entra, para ver o que Capivari tem avançado nessa questão do REURB social. O município, né, faz 8 meses que nós estamos com a coordenação de regularização. Nós já encaminhamos, né, uma CRF, né, com 14 nomes. O que é a CRF? É o documento que, depois do processo normal, a prefeitura titula, diz que essas pessoas realmente têm o direito. Essa CRF ela vai para o cartório, onde o cartório vai abrir a matrícula e essa pessoa vai ter o seu imóvel ali regularizado. E o pagamento, paga mais alguma coisa? Quando é REURB, né, ela vai ter... Primeiro, o processo ele inicia aqui, não precisa fazer um levantamento topográfico, né, tem que cumprir aqueles requisitos que estão na lei, né, e no cartório ela vai pagar um emolumento quando é o REURB. Quando é REURB-S de caráter social, que isso é quando nós encontramos, e a lei deixa muito claro, as pessoas que estão em áreas de risco, em áreas de vulnerabilidades, tanto é que a própria lei, quando se trata de regularização fundiária de caráter social, ela flexibiliza até o direito ambiental. O que eu quero dizer com isso? Em um REURB normal ou no nosso dia a dia,
a gente tem que respeitar 30 metros de uma APP para poder fazer ali qualquer tipo de intervenção. A lei, entendendo que essas famílias já estão numa condição ali que não tem muito o que fazer, não constando risco civil, você diminui isso para 15 metros. Então, a lei, ela flexibiliza diversas situações para poder acolher e tentar resolver o problema dessas famílias que já estão nessas regiões sensíveis, né? Então, o município, nesse primeiro momento, não era a prioridade esse bairro, né? Porque nós temos outros bairros que não possuem infraestrutura, que precisam de obras de intervenção, mas como ocorreu esse fato mais grave agora, o prefeito determinou que seja uma prioridade. Nessa situação, o município já solicitou a questão da extensão de rede, o projeto está com a Celesc, né? Até porque a gente precisa também, para poder fazer a infraestrutura, utilizar uma unidade consumidora no final da rua. O prefeito pediu para ampliar, além daquele núcleo ali, além daquela rua, o prefeito pediu para incluir mais 3 ruas paralelas, ou seja... Só um parênteses aí, a prefeitura tem como usar o fundo da COSIP para poder fazer essa ampliação? Para a extensão de rede, sim. Você pode? Não, só uma curiosidade. Então, assim, só que o município, nesse primeiro momento, a gente precisa passar pelo processo burocrático, né? Nós temos que identificar essas famílias, as rendas per capita, né? Nós precisamos pegar essa documentação e nós temos... Isso já é feito pela Secretaria da Área Social, todo esse levantamento. A gente faz toda a captação de documentação e depois vai ser agendado a entrevista pessoal de cada família. Só que nós temos aí alguns limites que a própria lei coloca. Por exemplo, esse núcleo é um núcleo de 82 mil metros quadrados que a gente instituiu. Só que nós temos famílias que adquiriram os seus imóveis e construíram posterior a 2020, né? E nós temos um marco temporal de 2016. É o marco temporal do núcleo? Então o município, para poder fazer isso, nós vamos ter que trabalhar em 2 frentes. Aquelas famílias que estão já em 2016 para de forma imediata conseguir ali já fazer essa legitimação, né, fundiária, que é quando você já recebe o seu título, e aquelas pessoas que depois nós vamos ter que fazer a legitimação de posse. Só que para isso o município precisa fazer o estudo ambiental, o diagnóstico de infraestrutura e recolher toda essa documentação. Tudo isso a gente já está sendo feito. A gente tem até o voo já aéreo daquela região. Então, assim, no REURB-S, para complementar, não haverá nenhum custo ao munícipe, desde que se encaixe na questão de até 3 salários mínimos, que é o que é instituído na norma federal. Bom, 8 horas e 23 minutos, nós vamos um intervalinho comercial, seguidinho a gente já retorna aqui. Oito horas e 27 minutos, 8h27, estamos aqui entrevistando o Dr. Denner Nascimento, ele que é coordenador de regularização fundiária e habitação de Capivari de Baixo. Doutor Denner, a gente tem também nessa sua coordenação uma movimentação feita na cidade com os núcleos, né, urbanos, né, que vocês definiram, identificaram, e agora começam essas reuniões, e já começou a startar essas reuniões. O objetivo dessa reunião com os núcleos, ele é para orientação, ou já o município leva a oportunidade de poder conscientizar as pessoas da regularização, até porque existe uma demanda muito grande, não sei se o senhor tem conhecimento de quantas unidades nós temos aproximadamente em Capivari que precisam de regularização. Tem as sociais, mas também tem a regularização que é aquelas que são feitas, né, que cada morador tem a sua responsabilidade de contratar lá um escritório, um advogado, enfim, para que possa fazer e pagar também, né, todas as despesas que tem relacionada ao REURB. O município, a gente veio tentando diagnosticar aquilo que é prioritário, né? Porque quando a gente vai falar de REURB-S, a legislação como município nos cobra algumas situações. Por exemplo, eu não consigo iniciar um núcleo, né, por exemplo, que seja mais vulnerável sem que a gente tenha todos os estudos. O município de Capivari, ele vem se preparando. Por exemplo, nós já estamos em fase final da contratação do estudo socioambiental. Esse não está concluindo. Né? Porque a gente estava em fase de cotação, que a gente teve que modificar porque nós temos 2 realidades. O mesmo estudo socioambiental que eu vou utilizar nas áreas comuns não é o mesmo que eu vou usar nas áreas de ACP. Né? Então tem essas peculiaridades.
Porque, infelizmente, o município de Capivari de Baixo foi maltratado. Né? Teve a exploração no carvão, que foi muito importante para a parte da economia, mas diferentemente de Criciúma, que as empresas ficaram responsáveis por todo o polo ambiental passivo que ficou ali, inclusive em pagar estudos, aprimorar a área, o município, por não ter a sua ocupação no grupo de trabalho lá da CP de Carvão, que agora nós conseguimos entrar, ele ficou sem essa contrapartida. Então o município está investindo do próprio bolso, né, a contratação desse estudo, e nós vamos percorrer alguns bairros prioritários. O ano passado nós tivemos uma luta que a gente terminou recentemente, que foi na questão da Ilhotinha, na qual a gente conseguiu comprovar de que o que a comunidade lá precisa, respeitando, claro, a parte cultural e aquele grupo de quilombolas, é a regulação fundiária. Então, o prefeito determinou essa prioridade, como eu disse, no núcleo 3 de maio 4, que é esse núcleo aí. Nós expandimos o núcleo. Nós não estamos fazendo só da rua que foi afetada, nós pegamos mais 4 ruas laterais para a gente poder dar essa resposta direta. Agora, na terça-feira, né, hoje, às 8 horas, nós vamos recolher umas documentações que a gente já divulgou. A gente antecipou e misturou algumas etapas devido à urgência. Vamos explicar um pouco do que é o REURB-S, como vai funcionar os trâmites, quais documentos são necessários, né, e posteriormente nós vamos conseguir aí avançando para outros 2 núcleos que nós temos prioritários, que daí seria o próximo, o da região da Camila, né, o loteamento conhecido como Camila, e ali juntinho o Caçador. Então, assim, a nossa prioridade era o Caçador e o Camila por algumas reivindicações que a gente já tinha identificado. Surgiu essa questão do 3 de maio. Esse fato agora, 3 de maio, nós tivemos que priorizar, né, para poder dar uma resposta de imediato. Mas creio que as 2 próximas datas, que daí faz parte do programa, é um programa de conscientização e, ao mesmo tempo, também de arrecadação de documentação. Porque é um fato importante, Tancredo. Nós tivemos uma empresa e outras que pegaram valores de praticamente muita gente de Capivari, foram praticamente 32 núcleos, cobrou deles, as pessoas pagaram, e até hoje essa empresa não deu entrada novamente nesses processos. Então, um pouco desse atraso vem em decorrência do quê? Que a maioria desses núcleos que hoje o município está assumindo que seria S, já havia anteriormente uma empresa que havia sido contratada e essa empresa não entregou o serviço. E esse passivo ficou para o município resolver, porque realmente é necessário fazer. Né? O prefeito gostaria muito que a gente pudesse, então, fazer a regularização promovida totalmente pela prefeitura, mas em caráter de profissionais e de recursos, isso é impossível. Né? Então, a nossa obrigação legal é o REURB-S, é o que nós estamos avançando. Então, prioritariamente, para a gente ser verdadeiro com a população, nós vamos iniciar essa questão que a gente vai terminar em breve, a questão do núcleo 3 de maio, depois nós vamos para o Camila e Caçador. Essa é a programação que nós temos em tempo hábil para fazer neste momento. Então, respondendo, vai ter essas reuniões nesses bairros também. São quantos núcleos desses que você falou? É que assim, o bairro ele é enorme, né, a maioria dos bairros ali. Para nós poder ter uma celeridade, nós estamos instituindo ali no mínimo, cada núcleo, a gente trabalhar com 50 unidades, inicialmente. Trabalhar por números, né? Isso, a cada números. núcleo, 50 unidades. A cada unidades. núcleo, 50 unidades. Daí, claro que daí, nesse núcleo nós vamos avaliar se estão inseridos na área da CP do Carvão, se estão em áreas de APP, e aí cada um vai ter que ter ali o seu tratamento, né? Do cadastro técnico da prefeitura de unidades, né, de imóveis que tem no município, você tem noção da quantidade que Sim. tem o município e quantos desses ainda precisam ser regularizados? Assim, ó, hoje a gente não tem um censo técnico para a gente poder apresentar esses dados com precisão. Eu fiz uma avaliação de um diagnóstico e apresentei, né, para o prefeito e também no último quadrimestre lá na Câmara. Nós temos aproximadamente 13 mil cadastros. Desses cadastros nós temos entre terrenos baldios, entre construções, prédios e afins. E nós temos no registro de imóveis aproximadamente 8 mil matrículas, né? E temos mais de aproximadamente 23 mil, eu acho, Capivari de Baixo habitantes. Então, se a gente for pegar esses 3 dados de fonte que nós temos, a gente consegue verificar que é muito discrepante o número de matrícula, que é quando o seu imóvel está regularizado, e o número de cadastro que eu tenho aqui, porque o município tem cadastros de posse. Né? Então, ou seja, o município deveria andar, se fosse no mundo real, legalizado, praticamente o número individualizado de matrícula que eu tenho no registro de imóveis, eu deveria ter no cadastro. Certo.
né? A maioria das temos cidades não tem, né? Mas tem muitas que estão... 70% aí do município de forma sem regularização. Muito defasagem, né? Muita defasagem tem. E tem também aquela questão de Capivari, que preze que não extrai o carvão, mas ele depositava isso, aquele passivo que ficou, que circunda toda a área urbana da cidade, em várias regiões ali, algumas recuperadas, né, como o do Parque, né, do Diamante, né, que ali foi feita uma recuperação, né. Existem várias outras áreas que também na questão ambiental precisa ser trabalhada. Então, Capivari é uma área em quilômetro quadrado reduzida, que praticamente quase toda urbana, com mais de 80% urbana, e ela tem essas características ambientais. Então, esse levantamento socioambiental vai ajudar em muito, né, para poder liberar, né, essa demanda que tem do REURB, né? Tancredo, olha que importante e que bacana o trabalho que a gente fez na coordenação e que a gente pôde levar isso para outro município. Quando nós falamos da área de ACP, nós temos regiões que ainda não foram recuperadas e que não estão com construções em cima, né? Mas nós temos regiões que estão inseridas na área de APP que estão densamente urbanizadas. E não é justo, depois de 20 anos praticamente, a Justiça ou o Ministério Público dizer o seguinte: não, a responsabilidade de reparar essas áreas aí, você vai tirar todo mundo de cima e vocês vão recuperar a área. Peraí. A ação já é muito antiga e, em decorrência disso, não houve, por parte também do próprio MP, do próprio Judiciário e da própria empresa que na época explorou, cuidar daquela área para que não houvesse essa expansão urbana, ou seja, não deixasse as pessoas construir, porque as pessoas construíram em cima de uma área que não estava realmente ainda apta até ali. Então, tanto é que um dos estudos que a gente tem que fazer é a questão da contaminação do solo para ver se tem algum problema ou alguma intervenção com contato dérmico, né? Mas isso ocorreu. Aí, depois de 20 anos depois, a gente não vai conseguir regularizar. Eu estou dizendo um questionamento que eu fiz junto ao MP e junto à juíza federal no encontro do GT. 20 anos depois, a gente continua sem solução alguma, sem recuperar a área, as áreas continuam sendo expansivas e a gente continua bloqueado a regularizar esse terreno para essas pessoas. Ou seja, fica sem fazer nada. E as pessoas ficam lá sem ter o seu direito. E eu falei, não é possível. A gente conseguiu construir que essas áreas que já têm 70% urbanizado, ou seja, eu pego um núcleo de 50 unidades e eu vejo que 50% dessa área que está dentro da ACP do Carvão já está urbanizada, eu dispenso a recuperação ambiental. Eu só faço medidas de melhoramento. E isso foi independente do levantamento socioambiental? Independente do socioambiental, dentro da ACP, com autorização judicial. Certo. Claro que a gente vai fazer um estudo preliminar ambiental, um estudo ambiental mais simplificado, né? Porque, veja, as pessoas já estão 20 anos lá em cima. O que você vai fazer? Você vai retirar, vai passar um trator e vai tirar as pessoas tudo de lá e simplesmente vai recuperar o meio ambiente? Nem o meio ambiente vai conseguir se recuperar na medida que é necessário. O que a gente conseguiu, Tancredo? Nós conseguimos construir um protocolo junto à Justiça Federal que vai permitir a regularização sem essa recuperação densa. Ou seja, é uma construção que partiu de Capivari de Baixo. Aí eu pergunto, 20 anos que o município praticamente não estava dentro dessa discussão, em 8 meses a gente conseguiu por meio do prefeito Claudi, e agora a gente conseguiu dizer, olha, essas pessoas que não tinham uma luz no final do túnel, que estão lá na área da CP, que muitas nem sabem que estão em cima da área da CP, só vão saber quando ingressar com processo de uso capião ou quando receber uma ordem judicial, vão conseguir regularizar. E isso é uma construção do nosso trabalho. Então, assim, tem trabalho que não aparece, burocrático, que é necessário ser feito. Sim. Então, a gente avançou bastante e eu acho que a gente vai conseguir sim mudar a realidade de Capivari de Baixo. Bom, um assunto bem complexo, dá para a gente conversar aqui 2 horas, né? Mas hoje nós temos também a participação aqui na banca de entrevistas, também o Daniel Machado, que é gestor de mobilidade e trânsito de Tubarão, vai estar aqui conversando conosco sobre um assunto também muito importante do cidadão tubaronense no seu dia a dia, que é a questão do trânsito. Mas a gente vai ter outras oportunidades, doutor Daniel. Está aqui conversando, né, trazendo mais informação, até porque o objetivo também da Rádio Litoral é trazer a informação, né, para que as pessoas possam estar acompanhando, né, de tudo aquilo que está sendo trabalhado, né, desenvolvido nos municípios para a atenção, né, do seu bem-estar, né, do cidadão de cada sua cidade. Aí a gente falou sobre REURB em Capivari e em seguida nós vamos estar falando de trânsito de Tubarão. Então são assuntos do dia a dia do cidadão. A gente lhe agradece por estar aqui no dia de hoje,
né, de a sua disponibilidade, prontamente de vir. E nós vamos marcar, talvez daqui mais uns 10 dias, né, dependendo também da movimentação do levantamento socioambiental, quando vai ser entregue, o senhor puder nos avisar, Claro. o socioambiental, quando estiver pronto, leva mais ou menos quanto tempo? Está em torno de quanto tempo? A gente separou por áreas, né? Então, assim, eu acredito que a universidade, o instituto, desculpa, que está sendo contratado é a Unesc e a SACT. Certo. A SACT é a mesma que assessora o juízo federal, hoje Certo. na parte técnica, né? Eu ainda não tenho informação se realmente qual é o prazo, posso buscar informação e depois eu repasso aí para a tua produção, que isso não é da minha pasta, é da pasta da administração, né? Certo. Então a gente logo aí já informa, mas aquilo que depende do núcleo de 3 de maio, nós já fizemos levantamento, os técnicos já foram lá na semana passada, retornaram essa semana, né? A nossa bióloga vai fazer um estudo preliminar para Então que isso vão não entregar fique parando. parcial, então ele não vai ser entregue num total, o levantamento socioambiental, vocês estão fazendo ele parcial. Eu creio que ele tem um cronograma de entrega, se eu não me engano as primeiras entregas serão das áreas da CP de Carvão. Se o senhor puder nos passar depois, a gente agradece, né? A gente lhe agradece pela sua participação no Jornal Litoral, 2ª edição. Muito obrigado a todos que nos escutam. Quero aqui mandar um abraço e agradecer que toda essa movimentação não foi só da coordenação, nós temos vereadores como o Zico, o Felipe, o prefeito. Houve ali uma movimentação e eu acho que é isso que precisa. Eu preciso do legislativo junto com o executivo para que a gente possa construir em conjunto, porque lá na ponta, independente das nossas divergências, o que importa é que o cidadão seja atendido e é isso que ele espera daquelas pessoas que se colocam numa área pública. Então eu estou à disposição, muito obrigado e continuamos construindo. Tá, conversamos aqui com o Dr. Denner Nascimento, coordenador